E aí, pessoal, beleza? Depois de um tempo aí de inatividade, vamos adicionar uma parte muito importante para a nossa API para tornar ela funcional, a parte de usuários. E aqui a gente vai, nesse primeiro vídeo, adicionar um usuário, criar o CRUD de usuário na API. No próximo vídeo a gente vê como colocar os endpoints de login, como a gente vai fazer o controle de um token, a gente vai utilizar um token JWT para fazer a sessão de usuário. E depois a gente faz mais um vídeo como a gente faz o controle de usuários por papéis. É uma forma bem simples e bem comum da gente fazer o controle de acesso de usuários, no que ele pode mexer ou não, utilizando papéis. É aquela ideia de você tem uma loja, você tem um gerente, o gerente pode fazer umas coisas, você tem um vendedor, ele pode fazer outras, e você utiliza esse papel da pessoa para conseguir dizer o que ela pode fazer ou não dentro do seu sistema. Então a gente vai fazer essas três coisas, vamos começar criando nosso usuário, esse vídeo aqui. Então, antes de começar a mexer no código, vamos primeiro instalar uma dependência que a gente vai precisar para poder criar o hash da senha do usuário. É uma boa prática a gente nunca salvar a senha do usuário na tabela e de forma limpa, quer dizer, legível. A gente sempre vai utilizar um hash, uma função de hash, para criar um hash da senha dele. Dessa forma, caso o banco de dados venha a vazar, como é muito comum a pessoa utilizar o mesmo usuário e senha para N coisas diferentes, então o e-mail dela vai estar aqui nesse sistema, a senha pode ser a mesma de vários outros lugares, é uma prática a gente criar um hash dessa senha e não tem como a gente saber qual que é a senha original, tá? Então, caso aconteça o vazamento, pelo menos a senha do usuário não vai estar exposta, causando mais prejuízo para o nosso usuário. Então, vamos aqui instalar a dependência para isso, a gente vai precisar da paslib, com esse comando aqui, ó, pip ou pip3, dependendo do seu ambiente, install paslib, vamos instalar com a bcrypto. Quando a gente fizer isso aqui, eu já tinha baixado essa biblioteca em outro projeto, ela baixou rapidinho. Vamos limpar aqui, lembrar de botar no nosso requirements essa biblioteca, então pip3 freeze, ele vai imprimir todas as minhas dependências que estão nesse ambiente, eu faço freeze para o meu requirements. Dessa forma, quando eu precisar instalar de novo, tá tudo certinho com essas versões que está nesse ambiente aqui, vai funcionar de novo. Então vamos fechar o terminal aqui e vamos começar a mexer no código. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos primeiro criar um modelo para a gente salvar o nosso usuário. Meu usuário aqui nesse sistema vai ser simplão. Vamos fazer um usuário somente com o nome dele, o e-mail e a senha hasheada no banco, tá? Então vamos aqui, vamos criar um novo arquivo, vamos chamar isso aqui de usuário.py e vamos começar a criar aqui. Eu vou copiar aqui e magicamente aqui vai aparecer um código que eu já fiz, está funcionando, e vai ter a nossa declaração do nosso usuário. Então vamos começar aqui. Eu importo o ORMA, o URL, eu estou fazendo uma validação se o e-mail está válido ou não, e o PyDentic. Eu importei aqui minha configuração do meu banco também. Eu criei meu usuário, sempre pegar aquele meta, colocar o meta, o database e o nome da tabela, como aqui a gente está trabalhando em português e isso aqui, a pluralização dele vai ser em inglês, talvez não dê certo. Vamos colocar o nome usuários aqui para nossa tabela para ficar certinho. Vamos criar, de forma bem simples aqui, um ID normal, um nome vai ser uma string, um e-mail vai ser uma string também. No caso, eu coloquei uma limitação aqui que ela vai ser única. Então, o e-mail tem que ser único. Eu vou utilizar ele para fazer login. Meu login vai ser com e-mail. Então, eu não posso ter dois e-mails iguais na minha base de dados. Então, eu botei um único aqui e se ele tentar criar dois, ele vai dar erro. E eu criei um hash aqui, que também vai ser um string, que vai servir para armazenar minha senha de uma forma que ela seja criptografada. E aqui eu criei uma validação de e-mails com expressão regular, só para validar se existe esse formato de e-mail com arroba, um ponto, depois do arroba, certinho para ver se ele está validando, tá? Então, isso aqui vai validar o e-mail. Se tiver algum erro de formato de e-mail, ele vai dar erro, não vai deixar salvar esse usuário. Então, beleza, o nosso usuário é só isso, tranquilo, não tem nada demais. Vamos vir aqui agora e vamos criar o seguinte. Eu preciso de uma função para criar esse hash. Eu vou receber a senha do usuário. Por exemplo, se eu digitar senha como senha, minha API vai receber senha em texto. Eu tenho que pegar essa senha, jogar uma função, ela numa função de hash, e essa função de hash ela vai retornar uma coisa que vai parecer meio aleatória para a gente. E quando eu for verificar se a senha do usuário está certa, ele vai digitar de novo a senha dele. Eu vou de novo utilizar o hash e comparar se os hashes estão batendo, tá? Se o hash armazenado bater com o hash da senha que a pessoa digitou agora, significa que ela digitou a mesma senha. E o bom dessa função é que não tem como eu saber a senha a partir do hash. Isso é uma função que é difícil da gente reverter. Inclusive, ela é uma das bases da validação de transações do Bitcoin. A gente vai usar SHA-256 para fazer esse hash. Então, isso aqui realmente é seguro. É difícil você reverter a senha a partir do hash. Então, vamos lá. Vamos criar aqui no nosso projeto um arquivo chamado security.py.
para a gente armazenar algumas funçõezinhas que a gente vai utilizar para fazer essa parte de tanto de gerar esse hash, tanto de validar se o hash está certo. Vamos colar aqui o código mágico. Beleza, então vamos ver aqui. Eu estou utilizando aqui a biblioteca que eu acabei de instalar, chamada PESLib, e eu vou criar um contexto aqui utilizando o SHA-256, é um algoritmo de hash bem eficiente. A gente utiliza para bastante coisa. E eu vou criar isso aqui. Com isso aqui eu consigo criar o hash. E o que eu vou fazer? Eu vou criar duas funçõezinhas, uma para obter o hash a partir de um string. Então a pessoa vai digitar a senha dela, a senha vai entrar aqui na minha API e vai sair o hash dela. E outra para que eu possa pegar uma senha que a pessoa acabou de digitar, o hash que está no usuário dela, e eu comparar os dois e verificar se os dois têm o mesmo valor. Então a gente vai criar essas duas funções, depois aqui a gente vai colocar o código para validar o nosso token, criar e validar o nosso token JWT também, tá? Então esse arquivo a gente vai utilizar para essa parte de segurança de salvar isso aqui primeiro. Beleza, eu criei isso aqui. Então a próxima parte do nosso desenvolvimento é vir aqui em controllers, criar um usuário controller.py. Aqui eu vou pegar aos pouquinhos o código, pegar a importação toda do código. Até aqui é normal, que a gente já tinha visto. Isso aqui ainda não existe, eu vou criar já já. E aqui eu estou importando o meu usuário e eu vou criar uma rota, uma rota aqui, para a gente importar lá nas nossas rotas. E eu vou começar a cadastrar as rotas do CRUD do nosso usuário. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar a rota de criar o usuário. E aqui tem algumas coisas que não estão ainda. Deixa eu apagar isso aqui para explicar o que é isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um esquema aqui, vai ser o seguinte, eu vou criar uma requisição de criação de usuário, vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez no outro controller, que a gente estava pegando direto um modelo aqui. Eu vou fazer um modelinho aqui com a requisição de criação de usuário, eu criar isso aqui também já. Eu vou criar isso aqui, ó, em modelos, request, eu vou criar um chamado usuário create.py. Então vamos criar isso aqui. Eu vou pegar o código magicamente aqui de novo. E isso aqui só vai ter os seguintes detalhes. Vai ter o nome do usuário, um e-mail. Isso aqui quando eu receber a requisição lá pela API, ela vai ter o nome do usuário, o e-mail e a senha. Aqui eu vou fazer o seguinte macetinho para não ter que ficar fazendo isso no controller. Eu vou dizer que o meu hash password, na verdade ele chama password. Então a pessoa quando digitar lá na API, vai estar aparecendo para ela digitar a senha. E eu vou dizer que o nome do campo lá para fora do Fast API, isso aqui é esse apelido dele, vai ser esse aqui. Então quando a pessoa mandar a requisição, ela vai mandar nome, e-mail e senha. Quando ele for criar esse modelinho aqui, eu vou utilizar o validador e ele vai pegar essa senha que ele acabou de receber. Então, antes de tudo, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar essa senha e gerar um hash dela. Estou importando aquela função que eu acabei de criar ali na segurança, ali no security. Então, eu vou criar um hash dele e colocar o valor dele nesse hash, e colocar o hash nesse valor aqui do hash password. Então, dessa forma, eu já estou convertendo a minha senha que está em texto plano para um hash, sem eu precisar fazer isso aqui manualmente lá no controller. Então, eu tenho isso aqui, deixa eu importar, beleza, foi. Eu vou pegar os atributos que eu vou receber dessa requisição, transformar ele num dict, eu vou criar um usuário, colocar esse dict nesse usuário para ser atribuído, e eu vou salvar e retornar os valores aqui desse usuário, que foram salvos. Aqui, antes da gente continuar mexendo no nosso código, eu vou só mostrar uma coisa que eu vou fazer para evitar que ele fique devolvendo o hash do usuário. Vocês vão ver esse problema aqui agora. Primeiro, vamos criar Primeiro, vamos aqui na nossa parte de rotas e vamos criar essa rota aqui do nosso usuário. Então, vamos aqui, ó, from controllers import usuário controller as usuário. Beleza? Eu vou vir aqui e registrar o nosso usuário.router, aquela rota que a gente acabou de criar ali. Vamos chamar isso aqui de usuários e vamos colocar que o tag dele é usuário. Vão ser as rotas relacionadas ao usuário. E a gente vai ter que fazer mais um macetinho aqui para a nossa API rodar. A gente vai ter que vir aqui em modelo. Lembra que tinha uma importação dos modelos que a gente tem na nossa API? Para ele poder criar o banco ali com aquele script? Então, vamos fazer isso também. From models.usuário import usuário. Agora, para poder rodar minha API, eu tenho que recriar o banco. Eu não tinha usuário no meu banco que estava criado antes, db.sqlite aqui. Eu tenho que recriar ele, dessa vez com a tabela de usuários. Eu vou fazer isso rodando esse script aqui, cria tabela, que a gente já tinha, tá? Então vamos lá. Python 3, cria tabela. Ele vai criar e provavelmente aqui está funcionando. Vamos colocar nossa API para rodar, porque eu quero mostrar uma coisa que vai acontecer que não vai ser legal. E a gente vai resolver isso aí depois. Vamos lá. Uvicorn main app. Espera aí que faltou um negocinho aqui. Tem umas coisas que eu importei aqui, eu ainda não criei. Eu vou criar daqui a pouquinho.
eu só comentar elas aqui e vamos rodar de novo. Beleza, tá rodando aqui na porta 8000. Eu vou pegar aqui o meu navegador, eu vou recarregar aqui, que aqui estava com outra coisa antiga, e vamos ver aqui o usuário. Eu vou criar meu usuário aqui, testar aqui. O e-mail tem que estar válido, tá? @qualquercoisa.com e o nome string e a senha string. Vamos mandar essa requisição aqui e ver se funciona. Opa, deu certo. Só que vocês vão ver aqui, ó, que ele devolveu o hash password. Normalmente a gente também não quer que isso aqui fique visível, tá? Eu quero que isso aqui fique escondido no nosso banco, ele não seja devolvido para o usuário. Isso aqui só vai ser usado quando eu tentar fazer login e eu vou conferir se esse aqui está batendo com a senha que ele está utilizando. Mas aqui a gente já viu uma coisa legal, o nosso hash funcionou. Então ele não salvou string como senha, tá vendo? Seria string aqui. Ele não salvou string como senha. Ele criou um ID, colocou o nome string, esse e-mail aqui. Então o que a gente vai fazer para contornar esse problema? A gente vai vir aqui em modelo, eu vou criar uma pasta chamada response, nova pasta, responses, as respostas da minha API. Quando eu quiser mudar alguma coisa, que eu não quiser que apareça alguma informação, eu quiser transformar algo de alguma forma, as informações do meu usuário para mandar para fora da API, eu posso utilizar isso aqui. E aqui eu vou usar esse modelo aqui, eu vou criar um user response.py e eu vou utilizar isso aqui, ó. Ops. Copiei coisa errada. Aqui, ó. Vai ser o modelo do PyDentic também. O Fast API precisa que sempre seja esse aqui, para ele conseguir se entender lá. E eu vou dizer que ele vai ter um ID, um nome e um e-mail. São todos obrigatórios. Se não fosse, a gente colocaria um opcional aqui, ó. Ele conseguiria saber que isso aqui não é obrigatório. Então, se, por exemplo, o ID não fosse obrigatório, pudesse ser nulo, o nome pudesse ser nulo, a gente faria isso. Mas como todos os três são obrigatórios, eu vou mandar a resposta dessa forma e eu não vou colocar o hash da senha. Então, dessa forma, a senha não vai para fora da API quando ele for responder alguma requisição com o usuário. E como é que eu faço para aplicar isso aqui em um endpoint? Pode aplicar em vários endpoints aqui, a gente não usou isso aqui ainda. Eu vou vir aqui no meu endpoint, eu vou desfazer porque eu já tinha isso aqui funcionando. Diminuir isso aqui para ficar mais fácil vocês verem. Eu vou utilizar essa propriedade aqui quando eu estou criando a rota. Response model. Eu só importar isso aqui. Ele entendeu o que eu estou importando. Então, uma correçãozinha aqui. Antes eu tinha feito essa resposta aqui como usuário response. Então, deixa eu só renomear aqui. Eu tinha feito em outros lugares do código. Pode ser que é mais fácil a gente mudar aqui. Então, é usuário response, não user response. Eu venho aqui no meu controller. Ele já achou? Achou. Agora achou. Tá vendo? Aqui ele agora vai ter esse usuário response. Eu vou criar outro usuário aqui. Vamos lá na nossa API. Vamos rodar de novo. Vocês vão ver que dessa vez ele não vai retornar o hash. Então eu vou executar. Tem que ser outro e-mail, senão ele vai dar erro lá. Vai reclamar que o e-mail tá igual. Eu vou executar de novo. Quando a gente executar, vocês vão ver que aqui ele vai retornar só o ID, o nome e o e-mail. É dessa forma que a gente vai fazer para esconder alguma informação. Ou se você quiser transformar alguma coisa, você pode usar aquele validator ali para você transformar algum dado que vai para fora da sua API, em algum formato específico. Tá? Uma camadinha de transformação de dados ali, de mapeamento de dados. Às vezes é bem interessante. Tá? Então a gente fez o create, está funcionando. Vamos terminar os nossos endpoints aqui rapidão. Vou voltar aqui no nosso controller. O resto vai ser bem parecido com o que a gente já fez nos outros. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um getShow. A única diferença aqui é que em todos os lugares eu vou botar esse response model e vou colocar aqui o modelo vai ser esse usuário response. Nesse caso aqui eu ainda digo que é uma lista, tá? Você pode dizer que, como isso aqui vai retornar mais de um, isso aqui é uma lista desse tipo de resposta. Então ele vai pegar vários usuários e vai transformar para esse formatinho aqui, que é só basicamente tirar o hash, tá? Aqui também quando eu tiver o get, quando eu tentar pegar um usuário por ID, vai acontecer a mesma coisa. Update, eu tenho que criar o formulário aqui de update dele. Eu vou criar aqui agora, eu ainda não tinha criado, então vamos lá, requests, novo, usuário, update.py. Aqui eu vou pegar a requisição, já tinha criado aqui antes, criar ela aqui, vai ser usuário, tá? Eu tô usando sempre esse padrão usuário, não user. Foi de outra API que eu peguei minha, tava em inglês. Usuário, update, request. A única coisa diferente que vai ter aqui da criação é que ele tem um opcional aqui, é que eu posso atualizar somente o nome, ou somente o e-mail do usuário, por exemplo, ou somente a senha. Então ele pode trazer só uma dessas informações e o resto não vai ser atualizado. Ele vai ter aquele esqueminha lá de tirar o que não tiver setado, ele vai tirar, tá? Então ele vai funcionar bem isso aí. E vai ter aquela validação também, ele vai verificar se a senha está atribuída ou não. Se ela tiver, ele vai criar o hash para poder atribuir no usuário e salvar. Se não tiver, ele vai retornar o V aqui, o valor que tinha antes, que é none. E ele vai tirar essa senha aqui quando ele for tentar atualizar, tá? Mas o resto está igualzinho ao que estava lá nos nossos outros controllers. Se eu voltar aqui no usuário controller,
Aqui é usuário update, aqui é usuário update request. A única diferença é essa. Então vamos salvar isso aqui. Ficou um pouquinho grande que eu deixei a letra grande para ficar fácil de ver no vídeo. Ele está cortando um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Quais são os controllers? Isso aqui você pode fazer igualzinho tá nos outros. Se eu trocar o modelo aqui pelo usuário, tá igualzinho. E o response que eu estou colocando em todos, tá? Então vamos, faltou aqui no update também, tá? Vou botar aqui no update também. Delete não precisa, que ele não retorna ao usuário. Então aqui eu estou criando. Aqui eu estou pegando todos os usuários cadastrados. Eu estou pegando um usuário por ID. Eu estou atualizando alguma informação de um usuário, eu estou deletando o usuário. Vamos fazer alguns testezinhos lá na nossa API, só para a gente ver como é que tá. Então vamos botar nossa API para rodar. Está rodando aqui. Vamos lá no nosso navegador, vamos recarregar aqui e vamos ver se o resto está funcionando. Vamos pegar todos os usuários para ver, para ter dois ali. Vamos ver se não está voltando um hash. Tá certinho, beleza. Vamos tentar pegar um usuário por ID. Eu tenho ID 1 e 2. Deixa eu pegar o ID 1 e ver se retorna alguma coisa. Retornou o primeiro usuário, beleza, tá funfando. Vamos deletar um usuário. Vamos deletar o usuário 1, rodar aqui, ó. Deletou, deu 1 a 200 aqui a resposta. Eu posso tentar pegar todos os usuários de novo. Não pode ter o 1, tem só o 2. Vamos tentar atualizar um nome desse usuário 2, só pra gente ver. Então, o nome, aqui tava string, vou botar novo nome, por exemplo. Então, vamos lá. Aqui no patch, tryout, eu vou botar o ID 2. Eu não quero atualizar a senha dele, eu não quero atualizar o e-mail, eu quero atualizar só o nome. Você tá vendo? Você manda só com o nome. Espera aí que eu agora tô vendo que faltou trocar para português aqui. Que eu copiei de um outro sisteminha que eu estava fazendo. Quando você copia, você tem que lembrar de trocar as coisas. Aqui no caso é nome, não é name. E-mail, hash tá igual. Vou recarregar aqui a API. E vamos botar aqui nome é igual a novo nome. E vamos rodar isso aqui. Executar. É para dar 200, ó, novo nome. Beleza, ele atualizou. Eu posso vir aqui de novo, listar todos. É para estar como um novo nome o nome dele. Tá vendo? Então funcionou. Então a gente criou o nosso usuário, o modelo dele, criou a tabela para ele. A gente instalou a biblioteca lá para fazer o hash, o paslib. A gente criou o controller e alguns modelinhos para controlar a formatação tanto de requisição quanto de resposta do usuário. Aí no próximo vídeo a gente vai ver como a gente vai fazer o login dele. A gente vai criar um token JWT para controlar a sessão. A gente vai ver como é que a gente faz para colocar a obrigatoriedade do usuário estar logado para acessar um endpoint específico. Vocês vão ver que aqui vai aparecer um negocinho de fazer login e aqui vai aparecer nos endpoints onde é bloqueado, vai aparecer um cadeado aqui dizendo que esse endpoint ele é protegido, tá? Então, no próximo vídeo a gente continua aqui com o nosso login, beleza? Então, falou!